Ok, turma, vamos aqui falar um pouco sobre o artigo de opinião. Começando pela questão do suporte, né? Qual é o suporte de um artigo de opinião? Obviamente que são jornais, já que são textos jornalísticos, nós realmente estamos falando da questão do jornal. Mas também, eu falo de jornal impresso, eu falo de jornal digital, páginas de internet, blogs, enfim, certo? O artigo de opinião vai estar presente nesse tipo de suporte aí. Um artigo de opinião não necessariamente precisa convencer o leitor a mudar de opinião, mas é importante que esse texto tenha argumentos muito bem articulados, argumentos plausíveis, que possa fazer com que o leitor venha a respeitar a postura ou o ponto de vista do seu autor em relação àquela obra que ele escreveu. A questão da linguagem do artigo de opinião, normalmente utiliza-se a linguagem padrão. Afinal de contas, estamos falando de um texto jornalístico. Um texto que vai trazer como principal leitor aquela pessoa que já está acostumada a ler ou assistir jornais, vendo aquele tipo de linguagem bem formal. Mas eu posso também, em determinados textos, e aqui nós temos uma diferença entre o artigo de opinião e o texto do Enem, a redação do Enem, eu posso encontrar textos na primeira pessoa do singular, sim, certo? Não há problema algum com isso. Obviamente que nos artigos de opinião, o autor não vai se estender demais para o lado subjetivo, mas ele já pode deixar explícito, inclusive nas primeiras linhas do seu texto, o ponto de vista dele em relação ao assunto trabalhado. De modo geral, ainda a gente diz o seguinte: permanece a norma padrão da língua portuguesa. O coloquialismo vai ser direcionado quando aquele artigo é mais para um público específico, mas de modo geral, norma padrão no artigo de opinião. Em relação ao tema do artigo de opinião, vale dizer: tem que ser um tema polêmico, tem que ser um tema atual, tem que ser um tema a partir do qual muitas pessoas estão comentando, aquele assunto que está na boca do povo, aquele assunto mesmo que seja atemporal, como a violência, uma violência específica, violência na escola, enfim, algum tipo de assunto que esteja sendo discutido, que esteja sendo comentado, é trazido para o jornal em forma de artigo de opinião, onde alguém vai defender um ponto de vista e você, leitor, vai ter acesso àquele texto para aumentar a sua capacidade argumentativa, para aumentar a sua bagagem de informações e você concordar ou não com aquilo que está sendo colocado ali no texto, certo? Em relação à estrutura, o artigo de opinião apresenta aquela estrutura básica de um texto dissertativo. Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão. Na introdução, o que é que o articulista faz? Ele vai apresentar o tema, ou seja, o assunto que é trabalhado no texto, e vai colocar de imediato a sua tese. A tese é uma frase curtinha que traz o ponto de vista dele para o texto. Por exemplo, se eu estou falando aqui em termos de educação, eu posso dizer como tese que ao subdesenvolvimento de uma nação está atrelado à educação que esse povo recebe. Então veja que eu estou articulando um ponto de vista. Deixei bem claro o que eu penso. Subdesenvolvimento que está relacionado ao baixo índice de educação. A partir dessa informação, a partir desta opinião, eu preciso nos argumentos, ou seja, eu preciso nos parágrafos de desenvolvimento apresentar fatos, números de pesquisas. Do contrário, o meu texto vai ser apenas um texto em que eu apresento um ponto de vista, mas não teria argumento suficiente para defendê-lo. Lembrando ainda que esse desenvolvimento ele pode se dividir em 2, 3, 4, 5 parágrafos, colocando a coesão necessária para ligar esses parágrafos, redirecionando o assunto para pontos mais específicos. Então, por exemplo, se eu falei agora há pouco da questão da educação e subdesenvolvimento, eu posso falar sobre o baixo índice de aprendizado, eu posso falar sobre a violência nas escolas, eu posso falar sobre o despreparo ou o medo de professores de encarar a violência sozinhos, eu posso falar sobre o abandono dos alunos da escola que entram para o mundo do crime, enfim, cada parágrafo bem articulado, mostrando não apenas o meu ponto de vista, mas apresentando também informes que possam condicionar o leitor a realmente acreditar que o meu ponto de vista, se não for o mesmo do dele,
pelo menos deve ser respeitado, porque as minhas opiniões, os meus argumentos são coerentes. Por fim, na conclusão, se eu for falar de uma conclusão voltada para o texto do Enem, normalmente eu coloco uma sugestão de solução para o problema. Falando de artigo de opinião de um modo geral, eu posso fazer uma síntese de tudo aquilo que foi colocado, posso trazer uma frase de efeito, posso colocar uma citação de alguém que venha realmente a fechar o meu texto de uma maneira bem interessante. E por fim, gente, em relação à questão de planejamento do texto, a produção do próprio artigo de opinião, a gente vai entender que ele passa por 3 etapas. A primeira é a do planejamento do texto. O que vem a ser esse planejamento? A organização. O autor de um texto ele tem que ter em mente como vai ser a sequência do seu texto, como vai ser essa organização, partindo desde a questão do que eu devo colocar na introdução, de como deve ser a minha sequência argumentativa em 2, 3, 4, 5 parágrafos e de que modo, qual modo que eu escolhi, qual a estratégia para fechar o meu texto com chave de ouro. Então lembre-se, na introdução eu afirmo, eu apresento o tema para o leitor e coloco uma tese. No desenvolvimento, cada parágrafo tem que ser bem articulado. E na conclusão, eu fecho com um ponto de vista definitivo, com uma frase de peso, para deixar bem claro a minha opinião sobre ele. Essa escrita tem que acontecer no rascunho. Então, o rascunho serve para isso. Serve para que você coloque o esquema do seu texto, o esqueleto, as ideias já estruturadas de acordo com o planejamento. E ali no próprio rascunho, quando você faz a leitura, você percebe que palavras devem ser trocadas, que elementos podem ser substituídos por outros, como é que eu devo utilizar a pontuação de uma maneira mais eficaz, que possa convencer o leitor, trazer uma junta adverbial do fim da frase para o começo, ou colocar determinada expressão entre vírgulas, por exemplo, para dar uma ênfase a ela, que palavras eu posso colocar entre aspas, enfim, de que maneira todo o processo de pontuação também vai condizer com um texto muito bem articulado. E por fim, esse rascunho inteiro está também atrelado à questão da revisão. Afinal de contas, quando você vai colocar o seu texto na folha definitiva, você está colocando ali o seu texto já revisado. Bom, então nessa aula aqui a gente mostrou um pouco as características de um artigo de opinião e um pouco a relação da estrutura do texto. Na próxima aula a gente vai mostrar um artigo de opinião já produzido e vamos discutir a maneira como esse texto foi organizado, se realmente aquela produção condiz com um bom artigo de opinião, certo? Então por hoje é isso aí e até lá!